Glória a Deus. Quantos acreditam que existe um ambiente de glória nesse lugar? É muito perceptível quando nós temos a oportunidade de chegar na casa do Senhor e nos deparar com a presença do Espírito Santo. Nós sabemos que não existe nenhum culto que vale a pena sem a presença desse Espírito. E eu queria agradecer ao pastor Wesley, que me proporcionou estar aqui essa noite, trazendo essa palavra. Agradecer ao pastor Wellington, que está aqui também no serviço essa noite. E dizer que, com muita alegria, eu assumi a responsabilidade de trazer uma palavra para a igreja. E nada é por acaso. Hoje o texto base que eu trouxe foi o texto que, porventura, a Vívia acabou trazendo para a gente aqui essa noite. E eu tenho certeza que é um alinhamento do céu. Então eu gostaria de te convidar a ficar bem atento, a não perder exatamente nenhuma... Obrigado, pastor. A não perder nenhum detalhe dessa mensagem e que o Senhor possa falar através da minha vida, não simplesmente para que exista uma vanglória, mas que a glória seja a glória do nosso Deus. Amém? Nós temos um tema para essa ministração dessa noite, e o tema é: saia do meio dos problemas. Eu queria ler com os irmãos uma passagem que está no livro de Gênesis, no capítulo 12, e nós iremos ler então do verso 1 ao verso 7. Gênesis capítulo 12, verso 1 ao verso 7, que diz assim: O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá à terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos porque nós sabemos que o Senhor se move de uma forma excepcional. Nós sabemos que o Senhor que tem conduzido esse culto até aqui. Eu te peço, Deus, que o Senhor continue falando conosco, Pai. Traga a tua revelação sobre as nossas vidas. Eu te peço, Pai, que o Senhor se mova mais uma vez. Que nós possamos sair daqui nesse dia, Pai, impactados por aquilo que o Senhor quer falar conosco. Espírito Santo, eu te convido. Faça conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Eu escolhi essa passagem porque ela vai trazer para nós um convite a alguém que não estava no início da sua jornada de vida. O texto diz aqui, então, que Abraão, aos 75 anos, recebe uma palavra. E aí eu quero convidar todos nós a pensar um pouco sobre isso. Quantos de nós estamos envolvidos ou envoltos a circunstâncias, a problemas que muitas vezes não nos pertencem? Existem também situações que nós dizemos: olha, nós estamos no olho do furacão. Às vezes parece que problemas eles surgem, eles vêm de todos os lados, de todas as ordens. O fato é que muitas das vezes nós aceitamos problemas que não têm absolutamente nada a ver conosco. Agora, qual é o problema? O problema é quando nós nos acomodamos
a viver em ambientes de conflitos. Parece maluquice pensar sobre isso, mas a verdade é que muitas pessoas ainda insistem em estar acomodadas ou acostumadas com o ambiente de conflito. Eu quero te dizer que o lugar de crise, o ambiente de crise, não pode e não deve ser o seu lugar de endereço. Você não pode ter um endereço fixo aonde você tem uma crise. Quando nós lemos esse texto, nós ficamos muito impactados, porque agora Abraão está sendo chamado a fazer algo que parece uma maluquice. Ali ele estava com toda a sua família. Ele estava com a sua esposa, com seu pai, com seus irmãos, com seu irmão. Arã já havia falecido. Mas o fato é que ele se encontrava num ambiente onde existia uma certa segurança. E como Deus faz um convite para ele, para que ele saia do meio da sua parentela? Estudando um pouco a Bíblia, nós vamos enxergar que esse ambiente era um ambiente onde se encontravam diversos problemas de uma ordem que não era dele. Nós olhamos, e um dos grandes problemas que eles viviam naquela ocasião era o problema da idolatria. Em Josué capítulo 24, verso 2, nós vamos ver uma palavra onde Josué lhe revela que Terã servia a outros deuses. Como alguém pode ter um relacionamento verdadeiro com Deus, aonde a sua fé é dividida? E agora começa a entender, então, que havia uma necessidade para que ele saísse do meio daquela parentela. Outra situação de problema é a estagnação. Entendam que Terã, quando ele está indo no caminho de Canaã, ele para em Harã. Quando ele para em Harã, começa a gerar um favor sobre a vida de Terã. E ele, então, por algum motivo, que eu posso relacionar diversos, vão demonstrar que começou ali, então, surgir uma zona de conforto. Olha, a intenção dele não era parar em Harã, não era ficar em Harã. E agora, ele está totalmente conformado com aquele ambiente. Abraão havia recebido uma palavra, uma promessa. Então ele precisava sair do meio daquele problema, que não tinha nada a ver com ele. O outro grande problema é que a família de Abraão, Terã, já lutava, já tinha um problema relacionado à perda e à dor. Porque o seu irmão Terã tinha 3 filhos, Naor, Harã e Abraão. A palavra vai falar que quando eles saíam ainda de Ur dos Caldeus, ainda em Ur dos Caldeus, Harã falece. A verdade é que essa família, então, agora ela precisa lidar com o luto e com a ruptura. Quando nós estamos num ambiente onde as pessoas ainda se veem presas ao luto e a uma ruptura, você encontra problemas ali. Então, mais um problema que foi identificado aqui sobre um dos motivos para que Abraão saísse do meio daqueles problemas. A outra visão é apego, um possível apego ao passado. E aqui eu preciso ler. Permanecer em Harã podia indicar que havia um apego pelo velho ciclo. Nós precisamos enxergar que muitas vezes alguns problemas que nós vivenciamos ou que nós somos agarrados com eles é porque geralmente eles nos trazem apegos a um velho ciclo. Quantos aqui já ouviram dizer aquela frase, olha, não me procurem mais no meu passado, porque eu não estou mais lá? Muito dificilmente você vai conseguir realizar algo novo, alguma coisa nova, se você estiver preso a um ciclo passado. Eu não posso mais ter uma vida completa, uma vida plena e um novo tempo, quando eu só fico olhando a minha história ou a minha jornada pelo retrovisor. Porque eu só vou ter referência passada.
E Abraão, então, ele estava sendo chamado para poder sair daquele ambiente de apego, de ciclos antigos. A outra coisa era a influência negativa sobre o propósito. O Senhor havia dado um propósito a Abraão, que ele ia fazer da geração dele a geração incontável, que ele ia dar aquela terra sob possessão. E como que Abraão continuaria ali com aquele povo, sendo que toda a influência que eles ainda traziam era sobre idolatria, sobre estagnação, sobre perda e dor. Então ele precisava romper naquele momento. E agora eu te convido, olha, começa a refletir a partir deste momento. Quais são os problemas que você precisa sair dele essa noite? Amém? Para que nós possamos compreender a dimensão dessa palavra, dessa tomada de decisão, que eu saia desses problemas, eu preciso dizer que existem alguns aspectos importantes. Primeiro, quando nós nos entregamos a uma nova oportunidade de vida, eu preciso começar a enxergar que um dos grandes pilares para que a realidade mude em minha volta é sobre o pilar da fé. E sair aqui, eu preciso dizer para vocês que precisa de fé. Exige fé para que você possa sair dos seus problemas. Não existe, quando a palavra é dada a Abraão, foi, saia da sua terra. Abraão não recebeu um mapa, Abraão não recebeu orientações, Abraão simplesmente recebeu uma promessa. Agora, olha só que interessante, problemas, geralmente, eles acontecem para tentar te paralisar. Sim ou não? Problema geralmente acontece para tentar te paralisar. E eu quero dizer para vocês que a fé, ela é movimento. Primeiro eu movimento e agora as coisas começam a acontecer. Ok? Se eu não consigo usar o artifício da fé, eu não vou ver as obras do Senhor. Então Abraão decide se pôr em movimento. Abraão então decide avançar. Ele toma uma decisão. Mesmo quando você não tem uma clareza objetiva sobre aquela palavra que foi dada a você, sobre aquela promessa que foi entregue, você precisa se pôr em movimento. Primeiro você dá o primeiro passo e depois o degrau começa a aparecer. Nós estamos em rumo aos céus. E eu jamais vou conseguir subir essa escada se eu não der o primeiro passo. Eu gosto muito de ler Napoleão Hill. Ele foi considerado um dos grandes nomes sobre essa área da autoajuda, mas ele fala muito mais sobre um processo de transformação. Ele foi um homem que foi assessor de alguns presidentes aqui dos Estados Unidos. Ali na Depressão de 28, ele foi um dos grandes nomes. E eu gosto muito de ler a literatura de Napoleão Hill. E ele tem uma frase que fala o seguinte, olha, não espere, o tempo nunca será o ideal. Quantos aqui já começaram a colocar na cabeça, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas eu só preciso resolver só mais esse problema. E as pessoas simplesmente não avançam. Então ele fala que comece agora, faz com que o recurso que você tem em mãos agora. O Senhor tem nos movido por fé em todas as direções. Eu quero dizer a vocês que nos meus melhores sonhos, eu não me viria aqui nos Estados Unidos, da forma como nós estamos hoje. A Fabrícia tinha um sonho, aos 18 para os 19 anos, de vir morar aqui, numa situação totalmente diferente. Graças a Deus ela não veio, porque aí ela me conheceu. Nós constituímos uma família linda e maravilhosa, e depois de 26 anos, nós aqui chegamos
com uma oportunidade totalmente diferente. Nós precisamos começar a nos mover a partir de agora, de hoje. Eu entendo que eu preciso sair do meio desses problemas e agora eu começo a me lançar em fé e eu começo a perceber tudo aquilo que o Senhor tem dito a meu respeito. E o que nos prende em meio aos problemas? O que nos faz ficar abraçado aos problemas? É o medo? O medo geralmente nos prende. O medo de tomar uma decisão. O medo de assumir uma responsabilidade. São as crenças que foram incutidas em mim. A minha família falava, olha, você precisa fazer sempre dessa forma. Se você fizer diferente, vai dar tudo errado na sua vida. O que te prende? O que me prende? Hoje você tem uma visão limitada? Você tem uma oportunidade de buscar conhecimento, buscar informação? O que tem te prendido em meio aos problemas? Você precisa dar o primeiro passo, lembra? Um dos artifícios de fé é eu estar em movimento. Tem até uma música que fala que se você tiver com medo, vai com medo mesmo. Mas haja. Eu sempre digo isso quando eu tenho a oportunidade de falar. Até a água parada, ela morre, ela apodrece. Você não consegue beber aquela água. Então se coloque em movimento. O segundo artifício é que para sair, você precisa passar por um processo de renúncia. Lendo esse texto, a primeira coisa que nós entendemos sobre renúncia é que Abraão teve que abrir mão da sua família, do ambiente onde ele era abraçado. A primeira decisão de renúncia foi deixar tudo aquilo que ele havia aprendido, tudo aquilo que ele havia conquistado, e se lançar para um novo que ele não sabia exatamente o que era. Ele havia ouvido uma promessa, mas ele não sabia como era aquele lugar. Mas Abraão toma uma decisão e parte para esse movimento. Mas eu quero dizer que nesse processo, aonde você gera uma renúncia, você começa a quebrar vínculos antigos, com situações às quais você foi envolvido e que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que Deus preparou ou disse a seu respeito. Você começa a quebrar padrões mentais, emocionais, e eu diria até mesmo coisas que nós herdamos. Tem um vídeo na internet que chama Vida de Maria. Esse vídeo é maravilhoso, porque ele mostra uma repetição de padrão. Eu quero te dizer que hoje existem medos em vocês que não têm absolutamente nada a ver com vocês, mas são padrões construídos que foram herdados e que fazem com que de alguma forma você não consiga se lançar para experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. E eu quero te convidar nessa noite a quebrar isso junto comigo. Amém? Tem uma das pessoas que é estudado como sendo o pai da administração, um dos grandes nomes, que é o Peter Drucker. Ele fala o seguinte, olha, a coisa mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. E se você parar para pensar agora sobre essa frase, quanto Deus já quis te trazer uma revelação, uma informação, e por algum motivo, esse que eu vou denominar aqui como zona de conforto, você fez questão de não ouvir. Tem uma história que fala que tinha um senhor vendendo algumas coisas na sua banquinha, e aí uma pessoa fazendo a caminhada, ele passando então na frente da banquinha, ele ouve o cachorrinho que estava acompanhando o dono da banca chorando o tempo todo. E ele passou caminhando e voltou, e está lá o cachorro chorando, Marcos, chorando. E ele começou a gerar uma revolta nele. E no outro dia ele vem pela manhã fazendo a caminhada, e ele caminhando, está lá de novo o cachorro chorando. E ele começa então a falar assim, olha, a hora que eu voltar por ali, se esse cachorro estiver chorando, eu vou ligar para a defesa dos animais, eu vou fazer um estardalhaço, esse homem sai preso hoje. E quando ele está voltando,
ele passa pelo cachorro, o cachorro chorando. Aí ele para e começa a fazer carinho na cabeça do cachorro. Quando ele começa a fazer carinho na cabeça do cachorro, o cachorro começa a parar de chorar. Aí ele fala, olha, ô moço, é um absurdo o que você está fazendo. Esse cachorro deve estar com fome, esse cachorro deve estar cansado, esse cachorro não está no ambiente dele, então você tem que ir preso, porque esse cachorro não pode ficar assim. O cara, não, calma. Faz o seguinte, abaixa e olha debaixo da patinha dele. Aí o cara abaixou e olhou. Quando ele abaixou e olhou, tinha um percevejo, e o cachorro com a patinha em cima. Aí o cara falou, mas tem um percevejo ali? Ele falou, pois é. Era só ele tirar a patinha e colocar do lado. Mas por que ele não faz isso? Ele falou, olha, todas as vezes que alguém passa e ouve ele chorando, a pessoa para e faz um carinho nele. Ele, meu Deus. Vocês já pararam para pensar que quantas vezes nós, ainda sem saber exatamente o motivo de não abrirmos mãos de problemas que não tem nada a ver conosco, nós tomamos a decisão de continuar onde nós estamos, sofrendo, reclamando? Quantas vezes nós estamos sendo afagados por pessoas em relação a esses problemas? Pensa sobre isso. Comece a se permitir a orar, falar com Deus e a ouvir a Deus. Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir a sua voz. E a partir deste momento que você ouve essa voz, saia da sua zona de conforto. Não fica com a sua mão ou o seu pé sobre esse percevejo. Em Minas a gente fala percevejo. Vou falar alfinete, que fica mais claro para entender o que é, né? Talvez eu falo percevejo. Então, eu quero falar sobre o terceiro aspecto. Sair dos problemas é caminhar com um propósito. Lá no versículo 2, que foi o versículo que a Vívia leu, existe um propósito que foi colocado ali. Farei de ti uma grande nação. Deus não apenas mandou Abraão sair, mas ele prometeu, farei de ti uma grande nação. Olha que coisa interessante. Um propósito é como se fosse para nós um norte espiritual. As pessoas, quando elas não têm um propósito de vida, um propósito específico, e aí eu preciso dizer a vocês que isso é uma mentira, que geralmente ela é imposta pelo inimigo das nossas almas, que é Satanás, porque a palavra de Deus vai falar que cada um de nós fomos chamados de acordo com o nosso propósito. Então, cada um de nós tem um propósito. Quando as pessoas, elas não conseguem enxergar um propósito, elas estão totalmente entregues aos problemas. Alguém conhece alguém que ama pegar o problema da outra pessoa? Ela já tem os dela, mas ela não pode ver a oportunidade de estar numa roda de conversa e ela fazer um comentário, falar alguma coisa, não é assim? Tem gente que gosta de entrar numa briga. Uma pessoa está brigando com a outra fala, não faz isso com ele não sei o quê, e tudo. Quando pensa que não, ela está envolvida no meio daquela confusão. Quando nós não compreendemos qual é o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, nós ficamos em torno dos problemas. Com propósito, nós vamos rumo à promessa do Senhor. Uma pessoa eficaz, eu afirmo isso, uma pessoa eficaz na sua vida, ela sabe exatamente para onde ela está indo. Eu quero dizer para vocês que a Adã Orlando, a Adã Ormond Beach, ela sabe exatamente para onde ela está indo. Os nossos convidados, as pessoas que estão chegando, são respostas de oração. São respostas
de uma visão. São respostas de uma promessa. A Igreja Adã significa Assembleia de Deus alcançando nações. Falar hoje sobre isso, estando aqui nos Estados Unidos, estando na África, estando em Portugal, estando no Brasil, parece algo óbvio. Mas quando a igreja ela recebe esse nome, viu, pastora Tatiana? Você recorda muito bem o pastor Márcio explicando? Ela estava num cantinho, numa portinha, que descia ao subsolo. Mas lá, Vívia, estava sendo gerado uma visão concreta de um propósito. Nós precisamos nos mover de acordo com o propósito. Abraão, estava claro para ele, farei de ti uma grande nação. Você não foi criado para viver preso a ciclos. Você foi criada para estabelecer, Mafê, legados. Nós estávamos, hoje pela manhã, reunidos com o seminário da Adonep. A Adonep é a Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Nós estávamos lá recebendo uma pessoa que veio do Brasil com seus próprios recursos para poder trazer um conhecimento para nós. E é tão lindo que todas as vezes que eu vou no encontro da Adonep, eu conheço uma face dela que eu ainda não conhecia. E estando lá, nós ouvimos que o Dr. Custódio Rangel, que foi o fundador da Adonep ali no Brasil, a Adonep é uma associação que ela existe desde 1952. Ela começa através da vida de um norte-americano chamado Demo Chakaria. E o Custódio Rangel, que era um industrial lá no Brasil, conhece em 77, em 82 é transformado então a sede internacional Brasil. E ouvindo hoje o que estava sendo apresentado, nós descobrimos que o senhor Custódio, naquela ocasião, ele já era uma pessoa de um sucesso financeiro muito grande. Ele já era um dos maiores industriais do Brasil. Só que junto a isso, ele era também uma das pessoas, uma das figuras mais importantes, uma das maiores comunidades da igreja, da Assembleia de Deus. E quando ele conhece o propósito da Adonep, ele abre mão para poder viver essa visão da Adonep. E hoje, por conta dessa visão, desse propósito que foi levado ao seu Custódio Rangel, hoje existem mais de 1.500 capítulos que estão ao redor do mundo. Um propósito, ele te coloca plenamente voltado e focado a exercer o seu passo de fé. Então, esse é o terceiro tópico. Agora, o quarto vai falar o seguinte: não saia apenas de um ambiente físico, mas saia de uma programação mental. Mude a sua mentalidade. Muitas pessoas acham que eu vou mudar do Brasil e agora eu vou lá para os Estados Unidos e eu vou viver uma vida totalmente diferente. Só que elas esquecem que elas precisam mudar internamente. Tem um pastor, que é o J.B. Carvalho, lá do Brasil, ele tem um livro chamado Metanoia. Nesse livro ele deixa muito claro, ele fala o seguinte: olha, a verdadeira transformação começa quando aceitamos a mudança dentro de nós mesmos. Ou seja, eu não quero mudar o próximo, eu não quero mudar as pessoas, o ambiente onde eu estou, mas primeiro eu mudo internamente. Primeiro eu assumo que eu preciso mudar as minhas convicções, eu preciso ressignificar as minhas maiores dificuldades, eu preciso abandonar os ciclos antigos, eu preciso mudar aquela programação mental que havia sido feita a mim, que não era nada a ver comigo, mas eram dos meus antepassados, pessoas que sofreram problemas de fato. Então eu preciso mudar primeiro a minha mentalidade. Quantos aqui já ouviram dizer que você tira um pobre da pobreza, mas não tira a pobreza do pobre? Às vezes a pessoa ganha muito dinheiro rapidamente, e aí são diversos casos como esse,
onde elas ganham um prêmio na Mega Sena, onde elas ganham um prêmio num programa de TV, e depois de 1 ano, 2 anos, eles vão entrevistar aquela pessoa e ela está pobre de novo. Nós precisamos entender que para nós sairmos de um ambiente de problemas, não é simplesmente eu levantar e sair do ambiente físico, mas eu preciso levantar e mudar a minha mentalidade. Os problemas, muitas vezes, eles não estão fora de nós. Na maior parte das vezes, eles estão na nossa mente. Eu sempre gosto de citar o Dr. Augusto Cury, que fala sobre os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são reais ou virtuais? Isso me marcou. Muitas pessoas acreditam que os nossos pensamentos eles são reais. Só que a ciência comprova que os pensamentos eles só são virtuais. Aquilo que vai acontecer na minha vida é aquilo que eu vou executar. Se eu agora começo a simplesmente sentar e aceitar todos os problemas que chegam perto de mim, muito facilmente eu vou fazer com que aqueles problemas aconteçam na minha vida. Existe uma frase que fala que 90% é o que acontece comigo e 10% é como eu reajo. Ou seja, se eu aceito um problema como um problema na minha vida, acabou. Eu vou abraçar com ele. Nós temos pessoas no nosso meio que são pessoas que parece que elas não se dão por vencidas. Nós temos o prazer de andar com o pastor Wesley aqui, e ele conversando com a gente, ele falou, olha, não tem problema para mim. Já está resolvido. Ou seja, é uma pessoa que mostra para a gente de forma extremamente clara que a crise não é o endereço fixo dele. Ele já resolveu, ele já superou. E aí eu gosto de dizer, o Samuel está aqui, nós temos uma live que acontece todo dia às 5 horas da manhã, e nós já estamos indo para 2 anos de live, ininterrupta, todos os dias, de segunda a segunda. E lá eu costumo dizer para esses homens que, para mim, só tem 2 questões, só tem 2 possibilidades. Ou é bênção, ou é livramento. Eu não tenho tempo para chorar. Eu não tenho tempo para ficar pelo caminho. O Senhor me deu uma promessa. O Senhor me entregou um propósito. Eu preciso ir em direção a esse propósito. Eu preciso tomar decisões diárias que vão me conectar com essa oportunidade de realizar a promessa que o Senhor trouxe a meu respeito. Sair do meio dos problemas, muitas vezes exige que você possa renovar a sua mente, reformular as suas crenças e reconhecer os padrões destrutivos. Porque, por mais interessante que pareça, existem pessoas que estão programadas com comportamentos destrutivos e ainda querendo ter um resultado positivo. Já viu, Mafê? A pessoa, ela não abre mão de um rodízio, de carne, de pizza, né? Hoje a gente estava com o doutor Camarim lá no seminário da Donep, que é o médico do Bolsonaro. A pessoa não abre mão de fazer uma refeição além daquilo que ela precisaria, mas ela não quer sofrer por estar gorda, por ter diabetes, não quer pagar esse preço. Esquisito, né? Essa conta não fecha. A pessoa não quer abrir mão do vício da bebida, mas ela quer continuar tendo a família próximo dela. São coisas que não dá para entender. Os meus filhos, quando eles eram ainda mais novinhos, às vezes eles pediam várias coisas ao mesmo tempo, eu falo, filho, presta atenção. Cada escolha gera uma renúncia. O que você vai escolher? E aí era engraçado que eles ficavam parados um tempão, pensando o que eles iam abrir mão. Mas o fato é que eu preciso fazer isso constantemente. A vida adulta não é muito diferente.
E o quinto aspecto, para que você possa sair dos problemas, é Deus te chama para uma nova terra. Deus tem nos chamado para uma nova terra. Olha essa parte que ela está no verso 7 do capítulo 12 de Gênesis. A tua descendência darei esta terra. Há uma herança, uma nova estação preparada, não só para Abraão, mas para todos nós. Porque a palavra é que através de Abraão seria abençoado todas as nações da terra. E aí eu me incluo nela. Então, existe uma nova terra que foi nos prometida. Mas para chegar lá, nós precisamos abrir mão daquilo que tem nos prendido. Às vezes nós estamos tentando caminhar com o Senhor e existe algo do velho ciclo, do velho homem, dos problemas que não são meus, que eu ainda insisto ficar de mãozinha dada com Ele. Que eu insisto ficar com a mãozinha sobre o percevejo, sobre o alfinete. Parece que eu estou apegado, agarrado àquilo. E a palavra é, saia do meio da sua parentela. Solte, libere. Se nós não abrirmos mãos daquilo que tem nos prendido, nós não iremos experimentar do extraordinário que o Senhor tem para as nossas vidas. Na maior parte das vezes, nós enxergamos as pessoas que encontram alguma dificuldade de não experimentar o extraordinário da parte do Senhor, porque elas estão estagnadas espiritualmente. Quantos de nós, em conversas, falamos com pessoas que às vezes elas vão trazer uma reclamação que não tem nada a ver com Deus, tem a ver com ela mesma. Existem pessoas que vão à igreja e elas criticam a figura do pastor, elas criticam o louvor, elas criticam qualquer outra coisa, menos elas reconhecem a gratidão de estar diante da presença do Senhor. Existem pessoas, então, que elas simplesmente estão estagnadas, não só na parte espiritual, mas na sua parte emocional. Ah, é assim mesmo. A vida é assim mesmo. Eu não tenho direito de viver tudo isso que as pessoas estão dizendo. Por quê? Porque o meu pai, ele me agrediu. Porque a minha mãe não me cuidou. Porque eu não tive dinheiro ou recurso suficiente para que eu tivesse educação. E por aí vai diversas outras desculpas. A questão financeira. Olha, eu tive que sair do Brasil porque eu fali no Brasil, eu quebrei. Aí agora eu venho para essa terra e aqui eu estou quebrado também. Eu quero te dizer que essa nova terra, ela não simplesmente é algo que nós falamos de um ambiente natural. Nós precisamos olhar para essas promessas e entender agora também como uma promessa espiritual. Se nós compreendêssemos que de fato nós somos seres espirituais antes de sermos seres carnais, nós iríamos vivenciar e experimentar algo que é totalmente sobrenatural da parte do Senhor. Quando a gente olha essa música que foi louvada aqui, como Maria, que estava aos teus pés e disseste, é excepcional porque nessa passagem nós vamos ver duas mulheres. Era Maria e a irmã Marta. Marta estava preocupada em receber Jesus, então ela fazia as coisas ali correndo e tudo, e Maria simplesmente estava aos pés de Jesus. E Marta, desesperada, fala: Jesus, você não se importa, você não se incomoda? Eu estou aqui fazendo tudo, correndo e tudo, e ela está aí, sentada aos teus pés. E Jesus olha para Marta e fala: ah, Marta, se você soubesse, ela já entendeu tudo. Quanto tempo eu estarei aqui? E ela escolheu a boa parte. Eu quero te dizer que nós precisamos reconhecer que a nós é dado a essa oportunidade desta nova terra. Para que eu acesse essa nova terra, eu preciso abrir mão dos problemas.
Deus não te chamou para sobreviver em meio aos problemas. Deus te chamou para superar. Ele te chamou para crescer e para prosperar. É isso que o Senhor tem nos convidado, nos tem chamado. E eu queria te fazer um convite a fazer algo de forma prática. Que você, durante essa semana, você pudesse pegar um papel, uma caneta, ou pegar mesmo o seu celular no bloco de notas, e que você começasse a anotar ali, quais são os problemas que eu tenho estado preso neles. Quais são os problemas? É o medo? É a depressão? É o meu status migratório? Quais são os problemas? Começa a relacionar de forma prática. O que, você vai colocar assim, o que eu preciso fazer ou o que eu preciso deixar para que eu comece a obedecer à voz de Deus. Existem coisas que nós iremos continuar errando porque nós simplesmente não ouvimos a voz do Senhor. O que eu preciso deixar de lado? Anota lá. Para nós avançarmos em direção a essa terra prometida, nós precisaremos abrir mão de velhos hábitos. Nós precisaremos abrir mão de antigos relacionamentos, de velhos ciclos, de coisas que foram herdadas, que eu já estou entendendo que não vale mais a pena eu carregar. Eu preciso abrir mão de pensamentos, de lugares que eu frequentava e agora eu não frequento mais. E eu preciso começar a dar alguns passos de forma prática, no 100% da vontade do Senhor. Amém? Eu queria te convidar a se colocar de pé. Os irmãos que estão aqui já há um tempo maior sabem que eu sou mineiro, então eu gosto muito de falar. Se deixar aqui, eu vou indo embora. Eu estou tentando aqui seguir o cronograma que o pastor Wellington passou. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Pai, fala conosco, eu te peço. Talvez você esteja como Abraão, ouvindo a voz de Deus pela primeira vez, de forma clara, de forma audível. E Deus está dizendo para você nessa noite: ei, sai da sua terra. Talvez você pode estar brigando internamente, dizendo: Senhor, eu não tenho mais idade, eu não tenho mais condições financeiras, Senhor, eu já queimei as pontes, não tenho condições de avançar mais. O Senhor está te dizendo: olha, sai da tua terra, toma posse da tua promessa. Na maior parte das vezes, Ele não vai te mostrar tudo de uma vez. Para Abraão não foi assim que aconteceu. Hoje a gente tem a oportunidade de pegar a Bíblia, ler a Bíblia e saber tudo que se desenrolou a partir do momento que ele simplesmente obedeceu e saiu do meio dos problemas que não eram deles, problemas que não foram criados por ele. Mas Ele vai te mostrar aquilo que é o suficiente para você confiar. E a cada passo dado, debaixo de obediência, você vai receber uma conquista nova na sua vida. Em nome de Jesus. Hoje é um dia que vai ficar marcado aqui na terra, mas também marcado no céu, aonde você vai romper com o velho e caminhar para o novo. Este é o dia que o Senhor nos fez, para que nós possamos receber do novo dEle, das mãos dEle, essa promessa. Em nome de Jesus. Pai, nós te somos gratos pelo teu amor, que é imenso, meu Deus. Nós te somos gratos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias, Pai, de tomarmos decisões, ó Deus, de nos colocarmos em movimento, de romper, ó Deus, com tudo aquilo que nos prendia e que hoje não nos prende mais, Pai. Senhor Deus, nos revela quais são esses problemas, quais são esses hábitos,
Quais são, ó Deus, os nomes que nós não liberamos perdão? Aonde nós estamos presos, ó Deus, nos tira de lá. Espírito Santo, nos pega pelas mãos. Nos leve, Deus, nesses lugares onde de alguma forma nós fomos algemados, nós fomos presos. Nos tira de lá, Espírito Santo. Nos leve a um novo tempo de experiência, de romper com o velho e ir caminhar em direção ao novo. Nós queremos navegar em Ti, Espírito Santo. Nos toma nessa noite. Nos leve a um novo tempo de oportunidades, aonde nós tomaremos posse dessa terra abundante, em nome de Jesus.